Aí vocês tenham perguntado alguma coisa sobre o Salmo 50. Sobre a necessidade, Padre, da nossa contrição para a ação da misericórdia. Porque muitas pessoas acham assim, ah, mas Deus é Deus, ele é misericordioso de qualquer forma. Mas qual a necessidade da, da nossa contrição para que a ação da misericórdia, e por que que isso acontece? Porque Deus não tem necessidade de nada, né? Nós é que precisamos dele. Ele não precisa de nós. Ele não precisa de ninguém. Ele é completo, ele é perfeito, ele é perfeitíssimo, né? A própria noção de perfeição significa justamente que não falta nada nele. Logo, ele não precisa ser misericordioso conosco. Nós é que precisamos da misericórdia dele. Mas se a gente não quer essa misericórdia, ela não age em nós, né? Então, a condição necessária é que a gente queira receber a misericórdia. É fundamental, né? E como é que se quer receber a misericórdia? Primeiro, reconhecendo que você precisa dela. Mas só precisa de misericórdia quem sabe que fez uma coisa má. Quem errou, né? Então eu tenho que reconhecer o meu erro e tenho que me arrepender dele. Isso que é uma coisa também que as pessoas não entendem muito bem. O que é a contrição? A contrição não é, não é exatamente você ter um sentimento de tristeza pelo pecado, né? Pode ser, como o caso de Davi. Davi se arrependeu amargamente. E a gente vê esse arrependimento, ele transborda no texto do Salmo. A gente vê que ele está realmente sentido por aquilo. Mas nem sempre isso vai acontecer dessa maneira, porque às vezes a gente faz uma coisa que é contrária à lei de Deus, mas que a gente gosta de fazer, né? A gente sente prazer, como alguém que, sei lá, se vinga e sente prazer pela vingança, como alguém que trai a sua esposa e sente prazer em trair a sua esposa ou o seu marido, enfim. Como alguém que conta uma mentira e se sai bem e se sente feliz por isso, ou alegre, né? Que deu certo, né? A mentira dele e tudo mais. O sujeito vai assaltar um banco e fica rico. Pô, e fica feliz da vida, né? Assim. Gabriel. Mas, mas assim, aí ele não se arrepende, ele não consegue se arrepender? Ele consegue. Ele consegue se arrepender como? Reconhecendo que aquilo que ele fez é mal, que não agradou a Deus, e se propondo a não repetir aquilo. Mesmo que ele sinta vontade ainda. Quer dizer, provavelmente Davi ainda sentia vontade de ficar andando lá na varanda para buscar outra mulher pelada lá tomando banho. Talvez ele sentisse essa vontade. Como o sujeito também que assaltou o banco, talvez ele sinta vontade de assaltar outro banco ainda. Ou a pessoa que se vingou ainda tem vontade de ir lá e dar mais um soco na cara do sujeito que... Mas porque Deus não gosta, e porque é errado, e eu sei que é errado, e me faz mal também, mesmo que eu não sinta esse mal, mas eu sei que me faz mal, então eu não quero mais fazer. Pronto. Isso é o suficiente para a gente considerar como sendo um arrependimento. Entendi. Não é o arrependimento mais perfeito, né? Mas é o primeiro nível de arrependimento, é o nível mais básico e o mais fundamental também. Porque também não adianta nada a pessoa se sentir muito triste por aquilo que ela fez e tal. Só que às vezes ela vai se sentir muito triste por um dos pecados. E tem outros que ela ignora, ou que ela simplesmente não liga muito. Isso acontece muitas vezes no caso de uma pessoa que passe por um trauma, por exemplo. Por exemplo, a mulher que aborta. Ela comete um aborto na sua juventude, depois ela se arrepende amargamente, chora amargamente. E fica se lembrando sempre daquilo. Aí ela vai sempre confessa a mesma coisa. Porque eu abortei. Porque a mulher é assim, né? A mulher ela tem uma proximidade com o filho absurda, uma coisa surreal, né? Vocês experimentam isso. Então, a mulher que aborta, ela, quando, por exemplo, completa 1 ano, 2 anos, ela lembra, poxa, será que quantos anos teria o meu filho se ele tivesse vivo e tudo mais? Então, isso machuca o coração. E aí ela vai, se arrepende, chora, tudo mais. Ela se sente muito mal
por causa desse pecado. Em compensação, tem um monte de outros pecados que ela está ignorando. Então, ela falta a missa no domingo, mas não faz mal. Não faz ela se sentir mal. Então, ela não confessa. Ela conta uma fofoca, aquilo não fez assim, ela se sentir triste. Então, ela não confessa também. Quer dizer, a tristeza, o sentimento da tristeza, ele não é um bom critério para a gente medir o arrependimento, né? Ele pode acontecer, é importante também que a gente se sinta triste pelo pecado que a gente comete, mas ele não é essencial. O essencial mesmo é o reconhecimento de que aquilo que eu fiz estava errado. Sim, E a vontade de não voltar a repetir. entendi. É porque pode acabar virando um remorso, né? A gente estava até comentando sobre isso, né, amor? A diferença entre o remorso e o arrependimento. Uhum. Sim, Davi sentiu remorso também, né? Mas o arrependimento foi sincero. Às vezes você vai ter remorso de coisas boas. Por exemplo, sei lá, você podia ter mentido numa situação. Você contou a verdade. E aí depois você se deu mal, porque aquela verdade te prejudicou. Pronto, você sentiu remorso daquela verdade. Não, mas é remorso por uma coisa boa, né? Ou se não, sei lá, tá no final do Brasileirão lá, no domingo. Você tem que ir à missa. Aí você foi à missa e perdeu o jogo. Aí você fica com remorso de ter ido à missa. Mas você fez o certo, de ter ido mesmo, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, com esse critério puramente sentimental, porque ele é enganoso, né? É bom que a gente sinta remorso pelo mal objetivo que fazemos. Mas, antes de tudo, o que a gente tem que saber é entender que aquilo é mal. É exatamente isso que Natan faz com Davi. Ele mostra, olha só, isso aqui que você fez é mal, né? Contei essa historinha aqui para dizer que esse homem que você está com raiva dele é você. E aí ele cai em si, se arrepende. Entendi. Padre, agora, a última pergunta que a gente tinha para fazer em relação a isso é justamente para introduzir a questão dos 10 mandamentos. Como cristão, tendo como base a misericórdia e o perdão, ele deve se aproximar dos mandamentos. Ele deve tomar gosto pelos mandamentos. Sabe? O quanto é importante ter em mente a misericórdia de Deus e o perdão para que nos aproximemos dos mandamentos. Eu costumo explicar os mandamentos usando o exemplo do manual de instruções, sabe? Sabe quando a gente compra um eletrodoméstico novo? Ninguém gosta de ler o manual de instruções, né? Só que se você não ler o manual de instruções, você pode usar o negócio errado e aí ele estraga, né? Esse é um problema. Então Deus nos deu um manual de instruções, chama-se 10 mandamentos. Se a gente não segue aquilo, a gente vai estragar esse equipamento que somos nós mesmos, né? O nosso corpo e a nossa alma também, porque não é só a alma, assim, a alma vai para o inferno, tudo bem, mas não é só isso, o corpo também está unido à alma e a gente pode fazer mal ao corpo, às vezes, descumprindo um dos mandamentos. Nós somos uma coisa só, né? Nós somos um organismo. Então, da mesma forma que eu não posso colocar o prego para bater no liquidificador, eu também não posso cometer um pecado contra, sei lá, contra a verdade, contando uma mentira. Aquilo vai me destruir e vai destruir meu próximo. É mais ou menos isso. Então, em primeiro lugar, é entender que aquilo ali é uma coisa boa mesmo. Apesar de a gente naturalmente tende a rejeitar um pouco tudo aquilo que nos limita, né? Porque nós queremos que a nossa liberdade seja extremamente expansiva, a ponto de eu poder fazer qualquer coisa. Só que se eu puder fazer qualquer coisa, eu vou poder me destruir também. Então essa liberdade ela precisa ser limitada ao bem. Eu sou livre quando faço o bem. Quando faço o mal, eu me torno escravo do mal. É isso que é o livre-arbítrio, né? O que é o livre-arbítrio? Não é liberdade, é diferente. Vocês sabiam disso? A diferença entre livre-arbítrio e liberdade? Sim. Ensina na escola naval? Padre Paulo ensina bem. Ah, sim, é. Não, mas Na escola naval não ensina não, né? é verdade, padre. Hoje em dia a gente vê pessoas que não entendem que
na verdade, o limite, ele gera virtude, né? A virtude que é a prática do bem. É o que o senhor está falando. O livre-arbítrio Uhum. é Deus mostrando pra você. Você pode fazer tudo, menos comer o fruto da árvore. Isso é o livre-arbítrio, não é isso? E acaba sendo uma coisa Sim, assim tão pueril, né? Coisa que a gente ensina para os nossos filhos, assim. E a gente ensina por amor. Só que o grande estão crescendo sem limite. Então, pode fazer tudo, pode ver tudo na internet, na televisão. E os pais, né, têm essa preguiça muitas vezes no educar, porque é difícil mesmo, né? uhum, E aí fica um adulto sem limite. E sim, acredita que, por exemplo, os 10 mandamentos são uma maneira de aprisionar. E acaba sofrendo muito quando, às vezes, começa um processo de conversão, acaba sofrendo muito porque não consegue enxergar aquilo ali como, na verdade, um manual de instruções, né? E uma graça muito grande, um presente muito grande de Deus. Gente, é fácil, só olhar ali e confessar. Acabou, né? Claro, né? Com contrição sincera. E é justamente esse ponto, né, padre? Porque os 10 mandamentos também é uma ação de misericórdia, como o senhor falou no começo da live. É que o próprio Deus falando o que nós devemos fazer é um ato de misericórdia de Deus, né? Para que a gente não se destrua. Foi isso que o senhor falou no início, né? sim. Não, e assim, como jogar xadrez, né? Você vai jogar xadrez, você tem as regras do xadrez. E elas não tiram a sua liberdade. Elas te dão uma gama de possibilidades infinita, praticamente, né? Tanto é que até hoje tem excelentes jogadores de xadrez que sempre surgem com alguma jogada nova, inusitada, que ninguém tinha pensado antes. Agora, não dá, o que não dá é você querer, sei lá, mover o cavalo como se fosse a dama, ou mover a dama como se fosse o rei, ou sei lá, a torre como se fosse o bispo. Porque aí você não foge só, você não está estragando o jogo somente. Você está fugindo da própria realidade das coisas, né? Então, no fundo, o que são os 10 mandamentos? Os 10 mandamentos são uma maneira de nós encontrarmos com a nossa própria realidade, com a nossa própria essência. É muito interessante quando a gente vê, por exemplo, o que Santo Tomás faz. Santo Tomás, ele vive no século XIII, numa época em que a teologia principal, assim, a vertente teológica principal era a vertente de Santo Agostinho, né? A vertente agostiniana. Só que, ao mesmo tempo, nesse século, começam a surgir com muita força os escritos de Aristóteles no Ocidente. E não eram tão conhecidos assim, especialmente os escritos metafísicos de Aristóteles. E ele começa a ter contato com esses escritos metafísicos e percebe que existem muitas verdades ali em Aristóteles que ele traz depois para a teologia. E muitas dessas verdades estão no âmbito moral. Então, Aristóteles, que não sabia nada de 10 mandamentos, que não tinha noção nenhuma da cultura judaica, né? Porque o que são os mandamentos da lei de Moisés? São um traço próprio da cultura judaica do Antigo Testamento, que estava ali restrita, basicamente, à região da Palestina. E Aristóteles não toma conhecimento dessas coisas, né? Ou se toma, ele toma mais ou menos como sendo, é uma cultura estrangeira lá, mais um dado de curiosidade de qualquer outra coisa. Mas através da razão natural, observando a natureza humana, ele chega a pontos que se assemelham muito ao que dizem os mandamentos. Só que ele faz um esforço extraordinário para chegar a essas coisas, enquanto que os mandamentos eles chegam fáceis a nós, né? Então, por chegar fácil, por chegar pronto, Deus revelou. As pessoas meio que menosprezam, né? Só que quando você vê que Aristóteles, que é um homem que está ali buscando a verdade, ele encontra essas coisas com muita dificuldade, mas encontra quase que ipsis literis, e é a mesma coisa. Aí você entende que, no fundo, os mandamentos nos fazem encontrar com quem nós somos na nossa essência, na nossa própria natureza. E se a gente tenta fugir disso, no fundo a gente está se estragando. Como utilizando mal um eletrodoméstico que você não usa de acordo com as instruções do manual. Padre, foi justamente nesse ponto que eu queria chegar. Por quê? Porque, como a gente vai começar a falar sobre os mandamentos no nosso canal,
a gente não pode começar a falar dos mandamentos sem antes ter a real noção do que eles são para a nossa vida, certo? Isso gera, na minha opinião, um erro na maior parte dos cristãos, porque ou não sabem se confessar, porque acham que ficam com muitos escrúpulos no mandamento, querendo encontrar pormenores que não têm, ou não se confessam por acreditar que a misericórdia aceita tudo, certo? Então, para a gente é muito importante escutar um sacerdote falando isso, porque nós, no papel de catequistas, somos responsáveis por ler o catecismo, transmitir aquilo que o catecismo fala, certo? Mas o sacerdote, né, acredito eu, é aquele que é capaz de prescrutar a alma do fiel e falar: meu filho, segue por esse caminho, coisa que a gente não faz essa função, certo? Então, por isso que a gente quis chamar o senhor para falar sobre isso, certo? Então, eu agradeço muito, senhor padre. Eu acredito que isso vai gerar o sentido correto para as nossas próximas aulas dessa semana. Muito obrigado, padre. Obrigado, padre. Vamos ver aí nessa fila de confessionário lotada aí nesse período de quaresma. Toda hora alguém querendo se confessar. Vamos começar as séries dos 10 mandamentos, aí já era. Ótimo. Mas é isso aí, é o que eu quero ver mesmo. Para o pessoal que não sabe aí, a gente tem um canal também no YouTube e a gente está fazendo aulas de catequese diariamente às 9h30 da noite, né? Claro que tem dias que não dá, mas quando não dá a gente avisa. E agora a gente vai começar os 10 mandamentos. E essa foi a introdução das nossas aulas dos 10 mandamentos. Espero que seja proveitoso para todo mundo aí. Isso aí. Obrigado. Muito obrigado pelo convite. E eu espero que dê muitos frutos esse apostolado de vocês, né? Fico muito feliz também com o testemunho de vocês, da família de vocês, né? A vocação de vocês. Eu acho que isso enche de alegria todo mundo que vê e que convive com vocês, né? Então, muito obrigado aí pelo convite, obrigado pela amizade também. Obrigado, Obrigado, padre. Sua senhor, bênção, padre. padre. Sua bênção. Deus abençoe. Então é para encerrar agora? Vamos encerrar, padre. Vamos encerrar. Podemos rezar para encerrar? Podemos. Vamos fazer uma oração, então. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, obrigado por ser tão misericordioso conosco. Porque o Senhor não olha as nossas faltas, mas procura sempre ver o melhor que há em nós. Ajudai-nos a sempre melhorar e buscar aquilo que é santo. Buscar a fazer a vossa vontade, perseverando no bem, perseverando na graça, Senhor. E se um dia nos afastamos do seu coração, nós vos pedimos a graça de uma verdadeira contrição, a graça de sermos tocados pelo vosso Espírito Santo e assim podermos nos aproximar de novo da fonte da infinita misericórdia, que é o vosso coração. Ajudai-nos, Senhor, nesse momento de Quaresma, a fazermos uma santa confissão, preparando-nos para a Páscoa, a ressurreição do Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da Virgem Maria e de São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Padre, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Salve Maria. Salve Maria. Boa noite a todos aí. Obrigado. Salve Maria. Boa noite. Tchau, padre. Beijo. Boa noite. Encerrar agora.